Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dentro do tempo do Natal, nós vemos as manifestações de Deus, que no Natal se manifesta nascendo como um menino em Belém. Celebramos domingo a Epifania do Senhor, esta manifestação de Deus ao mundo, a todos os povos. E agora, antes de celebrarmos uma outra manifestação, o batismo do Senhor, estamos dentro desta semana, dentro deste tempo litúrgico, que nos faz enxergar o Evangelho como manifestações de Deus. E talvez o texto que nós ouvimos no Evangelho de hoje seja a manifestação mais esplendorosa, mais alta diante daquilo que Deus nos apresenta. Nosso Senhor está aqui nesta narrativa da multiplicação dos pães, nos mostrando o verdadeiro valor da Eucaristia. Jesus se manifesta na Eucaristia para alimentar o seu povo, que não se alimenta apenas da palavra, mas que se alimenta do pão vivo descido do céu. É isso que hoje nosso Senhor vem nos mostrar. Diante desta multidão que Jesus viu, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, Jesus coloca-se a ensiná-los, a pregar a palavra, a explicar a palavra. E quando já era tarde, quando já o dia ia avançando, então Jesus os reúne para lhes dar de comer. Não só um alimento perecível, mas como nós ouvimos tão detalhado aqui por São Marcos, a Eucaristia, Jesus que toma os pães, que olha para os céus, que pronuncia a bênção, que parte os pães e que dá aos seus discípulos para que pudessem então distribuir aos demais. É a Eucaristia, é o pão vivo descido do céu. Não é que Jesus fez lá uma continha e dividiu certinho os pedacinhos e acabou que aquilo serviu todo mundo. Não, pelo contrário, é a multiplicação deste pão que nos alimenta. A multiplicação que se dá todos os dias no altar da Eucaristia, de Deus que se manifesta, que vem ao nosso encontro, que quer que esta luz
continue acesa dentro de nós. E só há um modo de deixar que esta luz permaneça acesa, nós recebendo e buscando Jesus com fidelidade, com um coração sincero, desejosos. Pelo que nós ouvimos no Evangelho, aqueles homens não tinham o que comer. Não tinha como ali, porque se nós prestarmos bem atenção, quando os discípulos questionam Jesus, quer que gastemos 200 denários para comprar pão para esta gente, 200 denários era mais ou menos o salário de um ano inteiro de trabalho, sendo que um denário era o salário de um dia de trabalho. Se mais ou menos pensarmos quantos dias úteis nós temos no ano, nós vamos chegar mais ou menos a este número. Imagine só, o salário de um ano inteiro para alimentar um povo naquela hora. É claro que não era este o sentido. Jesus é quem alimenta. Nem dinheiro no mundo, nada do que nós possamos fazer pode comprar este verdadeiro alimento. O problema é que nós, muitas vezes, não recorremos a Ele. Não buscamos Jesus na Eucaristia. E quando buscamos ainda, muitas vezes o fazemos de um modo displicente, sem devoção, sem piedade. Por isso peçamos a Deus, é uma graça de Deus. Não é fruto do nosso conhecimento, não. Peçamos a Deus que o amor à Eucaristia possa brotar do nosso coração. E se ele já existe, que Deus o faça crescer. Porque é pelo amor à Eucaristia, este alimento que nos dá a vida, que se manifesta, que mostra Deus presente no meio de nós, é que nós alcançaremos o reino dos céus. A Eucaristia, este banquete, é sempre sinal daquele banquete que há de vir no céu. Por isso peçamos a Deus que nos ajude a amar mais a Eucaristia, a nos colocar mais piedosamente, devotamente diante de nosso Senhor, que vem ao nosso encontro, que se faz alimento para saciar a nossa fome e a nossa sede. Que a Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, como assim é reconhecida, possa também para nós ser sinal daquela que recebeu seu Filho e que se alimentou da sua presença ao longo de toda a sua vida.